Muito boa tarde! Está entrando no ar mais um programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e eu vou apresentar quem é meu convidado hoje. Ele é jornalista, psicanalista, é especialista em gestão de pessoas, coaching e liderança. Ele veio hoje aqui falar sobre um tema que é muito comum no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não conhece com essas palavras, né? Que são as pessoas tóxicas. Então, ele vai ajudar a gente a identificar quem são essas pessoas tóxicas e como lidar com elas no nosso dia a dia. Seja bem-vindo ao programa Trocando Ideias, Vieira Júnior. Olá, Mariana, os nossos ouvintes, internautas, pessoas que estão nos acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha aí uma boa conversa para falar dessas pessoas tóxicas. Todos nós somos tóxicos em algum momento da vida. Vamos tentar identificar. Todo mundo é tóxico? Em algum momento da vida, todos nós nos portamos como uma pessoa tóxica. Mas é uma coisa que eu sou por um período e depois passa? Ou tem pessoas que é vitalício aí? Depende. Quando a gente fala de uma pessoa tóxica, nós estamos falando no sentido da palavra, né? Todo aquele que vai fazer mal ao outro. E para fazer mal ao outro não precisa ter intenção, né? Eu consigo fazer mal para você simplesmente por te incomodar. Então eu posso ser irônico com você, eu posso ser sarcástico, eu posso ser um pouco mais agressivo, eu posso te causar alguma sensação ruim, né? Posso te deixar mal com ou sem intenção, né? E aí, eu fazendo isso sendo intencional ou não, eu tô sendo tóxico com você, tóxico. Tem situações que isso vai dizer mais sobre você do que sobre mim, mas tem muita situação que diz mais sobre mim do que sobre você. É nesse ponto que a gente precisa começar a trabalhar um negocinho chamado inteligência emocional, para saber como é que eu lido com a minha emoção, com a emoção do outro, para sofrer um pouquinho menos. Olha só, você sabe, Vieira, que eu estava pensando como que a gente ia conversar sobre isso hoje, né? E eu penso assim, por exemplo, na minha casa, se eu tenho uma pessoa tóxica, né? Na minha família, vamos dizer assim, parentes, enfim, é uma coisa que eu não tenho muito controle sobre isso. E muitas pessoas sofrem isso no ambiente de trabalho, né? Que é um lugar que, por exemplo, eu não posso escolher quem vai trabalhar ao meu lado, ou enfim. Como que é isso? Como que a gente lida com essas pessoas? Lidar com o ser humano é a tarefa mais difícil do próprio ser humano, né? A gente só chegou aonde chegou enquanto desenvolvimento humano e social, porque nós colocamos algumas regras, né? A sociedade, a civilização vem e impõe algumas regras para nós mesmos. Então, as mais antigas, por exemplo, não matarás. Por que alguém precisou colocar essa regra? Porque se deixar, a gente se mata. Instintivamente, o ser humano gosta de viver pela sua vontade, pelo seu prazer. Freud, o pai da psicanálise, Jung, Lacan, todos eles vieram dizer, e depois vários outros estudiosos e filósofos, que se nós formos viver por nós mesmos, nós viveremos muito felizes. Então, se eu tiver vontade de comer o que eu quiser, eu como. Se eu tiver vontade de dormir, eu durmo. Se eu tiver vontade de transar com quem quiser, eu transo. Seria maravilhoso. Viveríamos extremamente felizes. Talvez por 6 meses. Porque nós nos mataríamos, né? Vivendo pelo próprio prazer. Aí vem a sociedade, a civilização, e protege o homem do próprio homem. Então, o não matarás, o não roubarás, tudo isso vem para cercear um pouco o nosso prazer. Porque todas essas coisas dão prazer, né? Quando você estoura e você xinga alguém, isso tem um prazer interno, né? Ser tóxico é uma transferência do que tem dentro de você para o outro. Aquele peso sai de dentro de você e vai para o outro. E isso dá prazer, né? A sociedade, a civilização vem para limitar. Olha, você não pode falar isso. Então eu não posso te xingar que você vai me ofender. E nos últimos tempos isso tem aumentado muito com o politicamente correto, né? Os limites têm ficado cada vez mais fortes. Agora,
quando a gente fala de uma pessoa, como é que eu lido então, né, com uma pessoa que ainda assim começa a ser tóxica, mas não no limite de me matar, não no limite, não no avançando o limite de me agredir fisicamente, porque isso a gente tem a sociedade que protege. Mas como é que eu lido com alguém que me manipula psicologicamente, né? Relacionamentos, por exemplo, né? Existem relacionamentos em que o parceiro desidrata tanto o outro que a pessoa já nem se conhece mais, né? Começa a não saber mais quem é. É proibido de conversar com amigos, proibido de postar uma foto, proibido de tudo. Ou em situações do trabalho, por exemplo, você tenta ter uma conversa um pouco mais amistosa e a outra pessoa já te agride verbalmente, ou é sarcástica. O sarcasmo e a ironia são exemplos muito fortes de ser tóxico, porque deixa o outro muito mal. Uma coisa que eu sempre digo para a pessoa que está do lado de cá, sofrendo desse lado, sofrendo com uma pessoa tóxica, primeiro é se conhecer. Você precisa se conhecer para saber o porquê é que aquela atitude tá batendo em você. Porque, assim, Mariana, concorda comigo que às vezes, se eu for sarcástico com você ou irônico, isso pode te incomodar. Mas por que não incomoda o outro? Por que é que, de repente, com o seu namorado ou amigo, eu tenho a mesma atitude com eles e isso não incomoda? Então, se conheça. Porque o sarcasmo e a ironia podem estar te incomodando porque existe alguma coisa em você que chama a atenção. Tudo que me incomoda no outro já existe dentro de mim com uma certa força. Ou eu tenho vontade de ser igual, ou então eu tenho uma grande aversão por experiências lá da infância. Então, é um problema que a gente chama na psicanálise do ego. O ego sou eu mesmo, não o ego do comum, do popular, né? Do egocêntrico. O ego eu, que Freud chamava. Se tá ferindo o seu ego, tem alguma coisa que você precisa trabalhar aí que aconteceu geralmente lá na infância. Lá na infância. Viu? E aí a gente escuta muitas vezes as pessoas falarem assim: você tem que amar o próximo, você tem que amar o outro, né? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco como que a gente pode amar uma pessoa que não nos deixa bem, não nos deixa confortável. Muitas vezes essa pessoa, como você mesmo disse, nos incomoda. Como que eu amo uma pessoa que me faz mal? Como é esse amor? Amar mesmo não gostando. Eu gosto muito dessa expressão utilizada por um psicanalista, que foi meu professor. E ele, assim, o amar é diferente do amor. É a primeira coisa. O amor eu sinto pela minha mãe, eu sinto pela minha esposa, eu sinto pelo meu marido, pelo meu amigo. Isso, amor, sentimento. Amar é um verbo. E o amar requer atitude, requer ação, requer, acima de tudo, consciência. E para eu conseguir amar, eu preciso primeiro estar consciente. Então, toda vez que alguém te irrita, você já não está consciente, você está agindo na emoção. Você está irritado, então você vai responder, às vezes, na mesma moeda, pagar com a mesma moeda, né? Como é que você vai conseguir amar uma pessoa que está fazendo mal para você? Primeiro de tudo, você vai ter que se amar. E como é que você vai se amar? Voltamos à história do se conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Um exercício interessante de se fazer é assim: se você tem um filho ou um sobrinho que está com um problema de saúde, né, você vai fazer de tudo para resolver aquele problema de saúde daquela criança. Sim. Porque você a ama. Agora, por que a gente não resolve os problemas de saúde das crianças que estão lá na África? Porque nós temos uma empatia por elas, mas nós não a amamos porque não conhecemos. Então, primeira coisa, se conhecer. Aí se amar. Depois que você se amou, agora nós vamos passar a amar o outro. Amar o outro não é ter sentimento por ele, mas é compreender, é entender, é não julgar, é investigar. A pessoa que é tóxica, Mariana, ela não é uma pessoa má. Ninguém é mau. Ninguém é ruim por natureza. Ninguém tá saindo de casa de forma consciente para infernizar a vida das pessoas e fazer mal para as pessoas.
O que acontece é que as pessoas estão muito marcadas por experiências ruins que elas tiveram, e por dores, e por traumas, e por sofrimentos, e a única forma que elas encontram de externalizar isso para o outro, muitas vezes é agredindo, muitas vezes é sendo tóxico. Freud, ele dividiu a nossa psique em 3, o id, o ego e o superego. Esse conceito é muito disseminado já, até para quem não é tão familiarizado com a psicanálise. O id são os nossos instintos, né? Ele é caótico, ele só quer saber de prazer, ele quer comer, dormir, sexo, ele quer só o que dá prazer. O id. O id. O superego, pelo contrário, que é a outra instância, ele é o nosso juiz. Ele vem para dizer, olha, você tá dormindo demais. E aí ele te joga a culpa para você não dormir demais. Ele vem para dizer, comer tanto faz mal. Ele vem e joga ele te julga, ele te castra, ele tira tudo que é prazer. Só que eles não se conversam. E tudo isso é em nível inconsciente. Você não sabe que esse conflito está acontecendo dentro de você. O ego, por sua vez, é a única parte consciente, que é o eu consciente. Ele tem que lidar com as investidas do id, pedindo para você dormir bastante, e com a repressão do superego dizendo, não, dormir tanto faz mal. É feio, né? Vão falar que você é um vagabundo, que você não trabalha. O ego tem que lidar com tudo isso. A grande questão é que o ego, quando ele não é fortalecido, ele sofre. O ego fragilizado, ele vai sempre devolver aquela investida em forma de ataque. Toda vez que o ego ele é agredido, ele responde de alguma forma. Ou ele responde, né, em alguns casos, com o que a gente chama de neuroses, né? Então, você tem o ego muito fragilizado e você tá toda hora se sentindo ofendido, mas você não consegue externalizar isso, você começa a ter ansiedade, depressão, você começa a ter doença de pele, você começa a ter dor no estômago, dor de cabeça, medo que você não sabe, medo de barata, todas essas neuroses que a gente tem do dia a dia. Agora, quando esse ego resolve atacar o outro, aí ele vira tóxico. Aí ele xinga, ele é sarcástico. Então, toda pessoa que está agredindo, ela é no fundo muito agredida.